meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Muitas emoções, né? Nós vamos envolver o nosso irmão Tarcísio, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, queridos irmãos, queremos agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado. Que Tu possas, Senhor, guiar-nos, orientar-nos no nosso dia a dia, para que possamos te livrar dos nossos erros, esses erros que há tanto tempo nos perseguem. Iluminar, Senhor, nossa caminhada, que possamos, através desses ensinamentos, nos internalizá-los, para que possamos, a cada dia, dar mais um passo em Tua direção, Pai. Sabemos que somos muito rebeldes, que ainda insistimos em fazer as coisas erradas do nosso jeito, mas queremos ter força, Senhor, para resistir a tantos momentos difíceis que estamos passando ou passamos em nossa vida. Que possamos também orientar aqueles que nos procuram, apesar de nossas fragilidades. Obrigado, Senhor, com a satisfação grande que temos pelo aprendizado que estamos tendo, pela oportunidade que estamos tendo, que ela possa realmente ser usada por todos nós para o nosso futuro melhor e uma encarnação futura mais digna. Obrigado, Senhor, por mais oportunidade. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos no encontro de Tassiano com Lucila e que ela mandou soltar o cão de guarda e que o seu amante, o Caio Persiliano, segurou o cão, mas disse para ela que, para ela não se preocupar, que eles seriam presos e seriam mandados às feras no anfiteatro, que era, como ele diz, a máquina de limpeza do Império. E no caminho de volta, o Tassiano começou... Primeiro ele estava com muita raiva da Lucila, né, com ódio dela, e o Quinto Celso pedindo para ele ter paciência, para ele pensar, né, não dar vazão à raiva, e ele se lembrou de que quando ele fez isso com o próprio pai também. E nós paramos nessa parte. Então vamos lá retomar a nossa leitura, momentos de tanta emoção. O retorno ao pretérito doía-lhe ao coração. Acabrunhado, registrava as palavras de Celso que o impeliam à bondade e ao esquecimento do mal e, admitindo estar sob o guante da justiça celeste, por fim desafogou em lágrimas a opressão da alma, porque ele imaginou que a divindade estava devolvendo a ele o que ele fez outrora com o próprio pai. A lembrança do passado alterara-lhe, porém, o íntimo. Algo lhe renovara o campo mental. Com surpresa para si mesmo, passou do ódio à comiseração. Reconheceu que Lucila, tanto quanto ele próprio na juventude, trazia o sentimento intoxicado de negras ilusões. Refletia amargurado. Pobre filha, quem lhe servirá de instrumento à dor necessária no futuro? Desciam os dois, abraçados e tristes, vigiados pela astúcia de Persiliano. Mas quando se mostraram suficientemente distantes da principesca residência, o tribuno, invocando o auxílio de
pretorianos na via pública, denunciou-os como cristãos relapso e contumazes ladrões, asseverando que lhe haviam assaltado o domicílio. Como é que é o nome disso? Calúnia, falso testemunho. Enredados de surpresa, Tassiano e o rapaz foram detidos sem consideração. Tentando restabelecer a verdade, o cego levantou dignamente a cabeça e clamou: Guardas, protesto! Eu sou um cidadão romano. Um dos assalariados de Caio prorrompeu em gargalhadas e observou: Que valioso comediante para o teatro! Representaria admiravelmente o papel de algum patrício degradado. Achou que o senhor Tassiano era um artista, né? Não valeram frases fortes do irreconhecível genro de Vetúrio. A breves instantes, a multidão, chocarreira, boba e preguiçosa, os envolveu. Ironias e impropérios foram vociferados, gritados a esmo. E, humilhados e mudos, Tassiano e Celso, de corpo cansado e dolorido, foram trancafiados em velhos subterrâneos do Esquilino. Lembrando que era uma das 7 colinas e o Esquilino era o local onde ficavam os miseráveis, os pobres, os esquecidos, que jaziam repletos de escravos cristãos e mendigos infelizes, considerados como trânsfugas sociais. Para Tassiano, que tinha os olhos amortalhados em noturna sombra, os quadros exteriores não se mostravam fundamentalmente transformados. Viu a bênção da cegueira? Ele está sofrendo, mas ainda assim o Pai amenizou, porque ele não está vendo. Os quadros exteriores não se mostravam fundamentalmente transformados, mas Celso, embora firme na fé, verificou, assombrado, toda a angústia daqueles corações relegados ao labirinto dos cárceres, avaliando a extensão dos padecimentos deles. Aqui e ali, velhos deitados gemiam dolorosamente. Homens esquálidos encostavam-se às paredes enegrecidas, cobrindo o rosto com as mãos. Mulheres andrajosas abraçavam crianças semi-mortas. Todavia, acima dos gemidos casados ao cheiro fétido, cântidos em surdina elevavam-se, harmoniosos. Os cristãos agradeciam a Deus a graça da dor e da flagelação, regozijando-se com a palma do sofrimento. Celso encontrou o suave encanto naqueles hinos, e Tassiano, entre a revolta e o tormento moral, perguntava a si mesmo de que milagroso poder estaria revestido o profeta Galileu para sustentar, acima do tempo, a fidelidade de milhares de criaturas que sabiam louvá-lo em pleno infortúnio, com absoluto ouvido, esquecimento da miséria, da aflição e da morte. E aqui nós já estamos no ano de 200 e quanto, Aramis? 261, e o cristianismo ali de pé. 2 guardas corpulentos, providos de lanternas e de chuços, que é um tipo de ferro com 3, 4 pontas, conduzindo-os a um cubículo, conversavam animados. Felizmente, todos os prisioneiros serão liquidados amanhã. A febre maligna reapareceu. Tivemos hoje 30 mortos. Resmungou um outro. Eu sei, os coveiros estão alarmados. E sarcástico ainda acentuou. Admito que as
próprias feras recusarão tanta pestilência. A dizer que nem os animais queriam comer aqueles corpos adoecidos e fétidos, sem tomar banho, sem se alimentar, numa escuridão, numa umidade de uma cela. Alguém aqui tem algum problema? Disse o interlocutor. As autoridades estão agindo com sabedoria. O espetáculo, como sabes, contará com alguns animais africanos. Entretanto, para que o povo não se impressione com os enfermos, teremos postes e cruzes, em que os doentes sejam aproveitados como tochas vivas. Então, quem não tem força para correr, para não ficar mostrando que eles estavam sendo maltratados e muito dentro das prisões, já amarrava ali nos postes, queimavam para servir de tocha e iluminar o espaço. E a gente diz, nossa, que terrível. Mas, gente, hoje acontecem coisas horríveis e a gente continua indiferente. Nós não mudamos. Tassiano, desesperado, tentou ainda a última reação. Clamou, digno. Soldados? Não existem, acaso, juízes em Roma? É possível prender os cidadãos sem motivo justo e condená-los sem exame? Um dos soldados imediatamente lhe respondeu a pergunta com violento empurrão, localizando-os, por fim, numa cela estreita e úmida. Quinto Celso, auxiliado pelos mortiços raios, apagados raios da luz que de galerias afastadas chegava até eles, encontrou alguns trapos que se amontoavam no chão, à guisa de cama, e rogou ao pai adotivo descansassem um pouco. Daí a instantes, um carcereiro de fisionomia selvagem veio trazer a ração do dia, alguns pedaços de pão negro e água poluída, que o rapaz, sedento, bebeu a goles largos. Conversaram ambos, longamente, reportando-se o jovem aos imperativos da conformação e da paciência, que o cego escutava, constrangido, como se devera sorver o fel das mais desvaladas injustiças, sem direito à mínima reação. Muito mais tarde, quando julgaram haver chegado a noite, dormiram enlaçados um ao outro, tocado de inquietantes perspectivas. No dia imediato, porém, Celso amanheceu febril. Acusava dores por todo o corpo, tinha sede e cansaço. Lembra da água poluída? Tassiano, aflito, apelou para o carcereiro, suplicando-lhe medicação adequada, mas não obteve senão água lodosa que o moço tragava sofregamente. Ou seja, mais água poluída, mais contaminação. O filho de Varro, de alma ansiada, passeou o pensamento pelos tempos idos, relembrando a casa farta e os dias venturosos, refletindo, entretanto, com mais intensidade nas duras provas que lhe haviam castigado os pais queridos. Como pudera o genitor sobreviver por tantos anos às tempestades morais que lhe desabaram sobre o destino? Vamos dar uma parada aqui. Quando a sua filha Lucila expulsou e ainda soltou um animal, levou o Tassiano para onde? Para o banco da reflexão. Então já é aquele último recurso, a dor me levando a parar para refletir. Se a vida de Tassiano tivesse tudo como era Dante, ele não estaria fazendo isso, não. Ele não estaria refletindo em nada.
Então, o primeiro movimento dele foi: eu também já fiz isso. Agora, o segundo momento, a prisão fétida, porque ele pode até não enxergar, mas ele escuta e tem um bom olfato. Então, ele escuta os lamentos, os choros, as falas dos soldados, o mau cheiro, o ambiente úmido. E mais uma vez ele faz esse movimento de reflexão. Assim somos nós. Quando tudo está bem na nossa vida, a gente não faz um processo de autorreflexão. A gente não tem um hábito de parar e fazermos uma autoavaliação. É o que Santo Agostinho nos diz. Chega no final da noite, avalia o teu dia. Poxa, o Tassiano passou décadas para ele parar e pensar naquele dia que ele soltou aquele cachorro em cima do Silvano. E só a dor fez ele parar para fazer isso. Será que naquela noite ele não poderia ter repensado e depois ter procurado o pai e tentar? Não. Então esse é o nosso movimento. Será que eu vou ter que esperar a dor para me corrigir? Será que eu vou esperar o leito de morte para me corrigir? Eu tenho um tio que desencarnou hoje, por sinal, na madrugada. Que Deus o acolha. 4 anos e 6 meses em cima de uma cama. Preso. Será que vai ser preciso tanto para a gente parar e fazer a nossa avaliação? Porque Tassiano só está mudando agora. Senão ele seria o mesmo arrogante, o mesmo vaidoso, o mesmo prepotente, o mesmo riquinho. Então é esse. Por isso a fala de Jesus. O pastor chama a ovelha. A ovelha não vem, ele solta o cachorro. E ainda assim, depois disso, a ovelha ainda foge, ele quebra a pata da ovelha. Quebrou. Passeando aqui não tem mais livre-arbítrio. Mas o pastor carrega a ovelha a partir desse momento. E você vê que, para não chocar mais ainda, ele está passando por tudo isso sem ver. A cegueira foi uma bênção. Então, meus irmãos, a gente não pode ler um livro desse apenas avaliando um romance. A gente tem que fazer uma autoavaliação da nossa vida, sabe? Poxa, eu vou esperar a dor bater na minha porta para eu poder parar para fazer uma autoavaliação? Ou será que eu já não posso fazer uma autoavaliação diariamente para eu ver como é que eu fui hoje? O que eu fiz hoje? Como eu me portei hoje com a fulana, com a Beltrana? Se ao decorrer do dia tu visitou a Mita, visitou a Carla, faz uma autoavaliação e veja como você se portou lá dentro. Porque às vezes a gente entra na casa do outro só para criticar. Ah, tu podia ter feito assim, tu podia ter pintado assim, tu podia ter feito isso. E a gente vira um vício insuportável. São coisas pequeninas, mas como é que eu posso burilar minha alma se eu não consigo ainda o básico de uma relação, que é respeitar o espaço de cada um? Entende? Então eu preciso, nesse movimento de autoconhecimento, chegar no final da noite e avaliar cada canto do meu dia. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu falei naquele momento, o que eu deveria ter falado. Porque se eu não fizer isso, eu não vou me aprimorar. Se eu não identificar meus erros, reconhecê-lo para mim como ser humano, eu não deveria ter tido aquela atitude com o Wesley naquele momento. Eu não deveria. E eu vou até pedir desculpa dele quando eu encontrá-lo. E não vou mais repetir isso. Isso é aprimoramento moral. Entende? É assim que as coisas acontecem. Se não for desse jeito, não há aprimoramento. Não há. A gente passa ali todo dia fazendo a mesma coisa, Ou seja, é a caridade na fala do Senhor Emmanuel, ontem lendo a mensagem dele no livro Espírito de Verdade, é a caridade inoperante.
É um aprendizado inútil. Inútil. A gente estuda, a gente compartilha, mas é inútil. Por que é inútil? Porque para quem mais deveria servir, não serviu. Que é para quem está aqui falando, é para quem está aqui ouvindo, é para quem está editando. Entendeste? Então, eu lendo isso aqui, eu digo, poxa vida, será que nós vamos ter que esperar a irmã Dô para fazermos essa autoavaliação? Será que não dá para seguir a questão 919 de O Livro dos Espíritos com Santo Agostinho? Fazei como eu fazia. Chegar ao final da noite, avalie todo o seu dia. Anote. Ele anotava, daí tem o livro Solilóquios de Santo Agostinho. Ele anotava. E no dia seguinte, ele fazia melhor. Então, esse era um processo de uma autoavaliação, um autoconhecimento, um autoburilamento para se tornar um ser humano melhor. Então, eu não posso, o que eu sou hoje, eu não devo ser amanhã do mesmo jeito. Então, eu tenho que olhar hoje para trás e dizer, eu não sou hoje a pessoa que eu era 10 anos atrás. O que eu fazia 10 anos atrás, eu não faço mais hoje. Isso é crescimento. Mas se nós estamos há décadas do mesmo jeito, nós não mudamos nada. E Tassiano experimentou imenso remorso pelos dias que perdera, entronizando a si mesmo no mentiroso altar da vaidade. Ele só reconheceu que ele se entronizava na condição de se colocar num trono, nesse altar da vaidade, agora, com a dor, com a cegueira, com a miséria, com o abandono, com a morte da Blandina, com a desencarnação do pai, com a desencarnação da Lívia. Olha quantas dores esse homem teve que passar para ele poder se autoavaliar. Por isso é que o Livro dos Espíritos diz, a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer um homem, um filho, de volta ao seu seio. Então, é deixando bem claro, a dor ela não é um obrigatório, ela é o último recurso. Qual é o nosso propósito de encarnar? É me tornar um humano melhor. Eu preciso me moralizar. Beleza. Se eu não estou fazendo isso, como o Tassiano não estava fazendo, aí a misericórdia divina vai agir com os recursos disponíveis. Então, se a riqueza está atrapalhando, tira a riqueza. Se a saúde está atrapalhando, tira a saúde. Se as pernas estão atrapalhando, tira as pernas. Se a visão está atrapalhando, tira a visão. Se as forças estão atrapalhando, tira as forças. Porque mais vale entrar no reino de Deus, como diz nosso Senhor Jesus, cego, coxo, surdo, mudo, do que ter tudo isso e perder a sua alma. É verdade? Como pudera crer-se superior aos outros homens? Como ele pôde acreditar que ele era melhor do que o outro? Ponderou o martírio de quantos como ele mesmo estariam reclusos naqueles subterrâneos infectos, garroteados, supliciados pela perseguição que não mereciam. Ainda que lhe não fosse possível aceitar o cristianismo, por que não se decidira a penetrar o desventurado campo da miséria do seu tempo? Alguma vez ele foi visitar algum irmão necessitado? Ele não sabia nem o que era isso. Vivia no mundinho dele. Quantos escravos tinha visto
amargando pavorosas aflições, junto de filhinhos doentes ou quase mortos? Quantas vezes proferira ordens iníquas, tiranizando enfermos no serviço rural? Teve a impressão de que velhos servidores se levantavam em sua própria mente e riam-se agora de sua dor. Existem esses espíritos rindo dele? Não. Como é o nome disso? Culpa. É a própria culpa. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Então, leva isso para a tua vida, no teu cotidiano. Ao final da noite, observa a orientação de Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Ao chegar no final da noite, faça uma autorreflexão. Veja o seu dia, aquelas situações, porque aí você estará fazendo uma autorreflexão, reconhecendo o que és e como estás, e anotando o que você deve aperfeiçoar no dia seguinte. Porque eu não devo ser hoje igual ao que eu fui ontem. Eu devo sim me esforçar para sempre me tornar um humano melhor. E assim, meus amigos, agradecemos muito a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, o amor de nossa vida. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão conduzindo e inspirando o nosso trabalho. E se Deus assim nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.